Fala galera, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 14ª aula da playlist Raciocínio Lógico Matemático Começando do Zero. Nesta aula eu continuarei falando sobre equivalências lógicas, por ser um assunto bastante recorrente em concursos públicos. Nesta aula, então, eu estarei resolvendo só exercícios de concursos públicos envolvendo equivalências lógicas. Show? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá para a nossa questão 1 da banca quadrilhas, tá? A afirmação Maria é médica ou João é professor tem como sentença logicamente equivalente. Então, eu tenho 5 sentenças aqui, são 5 alternativas, eu quero saber qual é equivalente à sentença Maria é médica ou João é professor. Primeiramente, vamos identificar aqui as nossas duas proposições que formam a nossa sentença. Olha, Maria é médica, eu vou chamar de proposição P, e João é professor, eu vou chamar de proposição Q. E observa que elas estão ligadas pelo conectivo ou, que é a disjunção inclusiva, tá? Então, olha, repetindo mais uma vez, é importante ter assistido às 2 aulas anteriores sobre equivalências lógicas, porque lá eu comentei sobre isso, tá? Nessa aula eu só vou estar trabalhando com exercício. Quais são essas 2 equivalências lógicas, né, da disjunção exclusiva? A primeira, P ou Q, é equivalente a Q ou P, tá? Ou seja, basta inverter as ordens das proposições. Se tiver essa alternativa, eu não preciso verificar uma outra equivalência lógica da disjunção exclusiva. Então, olha, seria simplesmente eu inverter aqui, ó. João é professor ou Maria é médica. Nós vamos observar que essa sentença aqui, João é professor ou Maria é médica, não existe aqui em nenhuma das alternativas. Então, não é essa equivalência, tá? Porque a disjunção exclusiva, ela admite a propriedade comutativa, de acordo com o que eu comentei em aulas anteriores. Qual que é a outra equivalência da disjunção exclusiva? P ou Q. P ou Q será equivalente, olha bem, eu nego a primeira e troco o conectivo ou pelo C, então, que é a seta com uma ponta lá, e mantenho a segunda. Então, eu vou negar a primeira. Então, ó, Maria é médica, como P, negando, tá? Então, olha, se Maria, eu vou negar. Se Maria não é médica, então, João é professor. Essa é a outra equivalência, tá? Da disjunção exclusiva. Inclusiva, desculpa. João é professor. Beleza? Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Observa que eu tenho ela aqui, ó. Tá? Seria a alternativa C lá. Se Maria não é médica, então João é professor. Tá aí, resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, eu tenho que ter o conhecimento, né, das equivalências lógicas dos principais conectivos lógicos, que foi o que eu trabalhei em aulas anteriores, tudo bem? Então, tá aí a solução do nosso primeiro exercício, tá? Vamos lá para o exercício 2. Bem, aqui no exercício 2, banca IBF C. De acordo com a lógica
proposicional a frase que é equivalente a: se Marcos estudou, então foi aprovado. Opa, vamos identificar as nossas duas proposições que vão formar a nossa sentença. Marcos estudou seria P. Então, foi aprovado seria a proposição que, tá? E observa que eles estão ligados pelo conectivo se, então. Beleza, galera? Tá? Que é a chamada condicional. Quais são as equivalências lógicas da condicional, né? Se P, então que, é equivalente, tá? Eu nego as duas e inverto as proposições. Então, vou negar, se não que, então não P, tá? Que é a chamada contrapositiva, tá? Da condicional. Bem, vamos verificar se tem isso, ó. Vamos negar as duas, tá? E inverter. Se não foi aprovado, então Marcos não estudou. Não estudou. Ok? Vamos ver se tem isto, ó, tá? Se tiver, tudo bem. Observa que eu não tenho essa alternativa. Se não foi aprovado, não estudou. Não tem essa alternativa aqui, tá? Bem, então não é essa equivalência lógica dessa nossa condicional. Nós temos uma outra equivalência lógica da condicional, que é a seguinte: se P, então que, é equivalente, tá? Eu nego a primeira proposição, então eu nego P e troco o conectivo C, então, pelo ou. Pelo conectivo ou e mantenho a segunda, tá? Então, eu vou negar P e troco pelo conectivo ou e mantenho a segunda. Mantenho o quê? Então, aqui vamos lá, ó. Marcos não estudou. Nego P. Ou, troco o C, então, pelo conectivo ou. Mantenho a segunda, que é o quê? Ou foi aprovado. Ok? Então, tá aí a outra equivalência lógica, né? Do conectivo C, então. Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Marcos não estudou ou foi aprovado, tá? Marcos não estudou ou foi aprovado. Está aqui na alternativa E de excelente. Resposta, alternativa E de excelente. Tá lá, Marcos não estudou ou foi aprovado. Beleza? Então, olha, é importante conhecer essas duas equivalências lógicas do conectivo C, então. Tá? Então, tem que ter o conhecimento dessas duas equivalências lógicas aí, coisas trabalhadas aí em aulas anteriores. Vamos lá para... Bem, aqui na nossa questão 3 da Fundação Carlos Chagas, tá? Do ponto de vista da lógica, a proposição se tem OAB, então é do vogado, é equivalente. Então, de novo aí, sobre equivalências. Primeiro passo, vamos identificar
as duas proposições, tá? A P tem OB, aqui é advogado. Show? Elas estão ligadas pelo conectivo C, então. Tá? Quais são as duas equivalências lógicas do conectivo C, então? Nós vimos no exercício anterior. Se P, então Q, é equivalente, eu nego as duas e inverto. Não Q, se não Q, então não P. Verifico se tem essa equivalência. Se não tiver, eu parto para outra. Foi o que nós vimos aí no exemplo 2. Então, vamos negar a proposição que, se não é advogado, então, vou negar a primeira, que é a P. Então, não tem OAB. Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Tá? Observa que eu tenho ela, está na alternativa C. Se não é advogado, então não tem OAB. Beleza? Então tá aqui a resposta. Nem vou verificar a outra equivalência. Nem preciso perder tempo com isso. Ok, gente? Então tá aí a resposta do nosso exercício 3. Vamos lá para o exercício 4. Bem, aqui a nossa questão 4 da banca Funcap, tá? Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se e somente se fez sol, é logicamente equivalente a dizer que. Então estão aqui as nossas 5 alternativas. Bem, primeiro vamos identificar as nossas duas proposições que vai formar a nossa sentença. Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Essa é a P. Se e somente se fez sol. Fez sol é aqui. E observa que elas estão ligadas pelo conectivo C e somente C. Tá? Então, de acordo aí com a aula anterior, a primeira equivalência lógica do conectivo C e somente C. Então, se é P, se somente Q, tá? Que é a seta com as duas pontas aí, né? É equivalente a Q, C e somente P. Ou seja, basta inverter as proposições. Essa é a primeira equivalência. Vamos verificar ela. Se tiver ela, eu não vou passar para outra. Nós temos outras equivalências aqui. Então, vamos inverter. Simplesmente invertendo as proposições. Fez sol. Se e somente se. Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Beleza? Vamos ver se tem? Tá? Observa que eu tenho essa sentença. Está aqui na alternativa D, lá. Fez sol, se e somente se, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Poxa, nem vou perder tempo em verificar outra equivalência aqui do nosso conectivo C e somente C, que é a
bicondicional, né? Conhecida como a bicondicional. Tá aí, resposta alternativa D de dado, tá? Então, gente, sempre vai ver equivalências lógicas, identifica as proposições, vê com quais conectivos que elas estão ligadas, né? Aí tem que ter o conhecimento das principais equivalências lógicas, né? Isso eu trabalhei nas aulas anteriores aí, onde eu falei sobre, né, as propriedades e depois eu comentei sobre as principais equivalências lógicas. Então é importante ter assistido às aulas anteriores para o melhor acompanhamento dessa aula. Show? Vamos lá para o... Bem, galera, vamos lá então aí na questão 5, o NESP, tá? Considere a afirmação: ou Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro. A alternativa que contém uma afirmação equivalente a essa é. Então vamos lá, olha. Primeiro, identificar as nossas duas proposições que formam a sentença. AP, Rodrigo é diretor. AQ, Paulo não é o tesoureiro. Essas duas proposições estão ligadas pelo conectivo ou. Ou Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro, que é a chamada disjunção exclusiva, tá? Ou é uma ou é a outra, nunca as duas ao mesmo tempo. Bem, nós vimos aí em aulas anteriores que uma das equivalências da disjunção exclusiva é inverter as proposições e manter o conectivo ou, tá? Se tiver essa, a gente não vai para outra. Então, olha, ou Paulo não é o tesoureiro, ou Rodrigo é o diretor. Vamos ver se tem essa sentença aí. Olha, observa que nós não temos essa sentença em nenhuma das alternativas. Então, eu vou ter que procurar uma outra equivalência lógica, né, para o conectivo ou. A outra é o seguinte, ó, ou P ou Q é equivalente. Tá? Isso visto em aulas anteriores aí, hein? A P ou Q e a não P e Q. Tá? Essa é a outra equivalência. Esse não P e Q quer dizer não ambas, porque a disjunção exclusiva ou é uma ou é a outra, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, quando eu escrevo aqui não P e Q, quer dizer não ambas. De modo algum, né, vai acontecer as duas ao mesmo tempo, tá? É uma outra forma de falar não ambas, de modo algum. Posso falar isso, né? Eu só estou usando aí uma outra forma diferente de falar não ambas, ok? Só que nós temos também que observar que aqui eu posso escrever como a disjunção ou, né? O conectivo ou. Ele admite a propriedade comutativa, eu posso pôr que ou p e não ambas. E, não p e que. Tá? Aqui eu posso inverter no início, aqui, ó, eu posso estar invertendo a ordem porque o conectivo ou ele admite, né, a propriedade comutativa. Então eu posso inverter a ordem, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Pegar aqui pela primeira aqui, tá? Agora, se eu mudar a ordem, é a mesma coisa. Então vamos lá. A P quem que é? Rodrigo. É o diretor ou Paulo
não é o tesoureiro. E, né, agora eu vou negar as duas. Ó. Então, a forma de estar negando aqui quer dizer, e eu poderia estar falando de modo algum acontece ambas. Ou, né, não. E de modo algum Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro. Tá? Vamos buscar se tem essa alternativa. Agora, o início aqui da nossa sentença, eu poderia estar invertendo aqui, ó. No vez de começar por Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro, eu poderia começar aqui por Paulo não é tesoureiro ou Rodrigo é o diretor e continuar com a frase normal. E de modo algum, Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro. Tá? Eu vou encontrar essa resposta aqui na alternativa D de dado. Aí, ó. Paulo não é o tesoureiro. Então, aí, Paulo não é tesoureiro. Ou Rodrigo é o diretor. Aí, Rodrigo é o diretor. E de modo algum, Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro. Quando eu falo e de modo algum, eu estou negando. Tá? É uma forma de negar que Rodrigo é diretor, é uma forma de negar que Paulo não é tesoureiro. Beleza, galera? Então tá aí a solução da nossa questão 5, tá? É uma questãozinha aí meio complicadinha. Tudo bem? Galera, aqui então estou encerrando, tá? Essa nossa 14ª aula da playlist Raciocínio Lógico Matemático Começando do Zero. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de deixar um positivo aí no meu canal e se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, eu estarei lançando a próxima aula. Beleza, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!